Bom dia a todos. E nós temos diversos avisos nesta manhã. Em primeiro lugar, nós precisamos avisar a todos os membros que façam indicação de presbítero, porque nós vamos, na primeira reunião de conselho, precisamos tratar da indicação e fazer a apresentação de quem irá concorrer à vaga do presbítero Elton, e alertando naturalmente que, em virtude de que nossa igreja é muito pequenininha, pode ser reconduzido, quer dizer, pode indicar o próprio presbítero Elton novamente. Tá? Não porque se praxe a nossa igreja, mas a igreja muito pequenininha tem essa particularidade. Nós temos que lembrar nesta manhã que também é domingo de missão, e por isso que veio junto com troca de púlpito. O nosso pastor está em Curitiba e o pastor de Curitiba, o pastor Acácio, está conosco nesta manhã. Então a coleta de hoje está destinada para a missão. Também precisamos lembrar da igreja como é que se chama assim mesmo? Do encontro do IRETE domingo que vem. Tá? Recebemos uma carta da IRETE e pediram-se para que seja lida. A Igreja Evangélica Reformada no Brasil, através do seu órgão de capacitação e educação teológica, o IRETE, está organizando uma conferência missionária a realizar-se no dia 17 de setembro próximo em Castrolanda. Estamos convidando a todas as pessoas envolvidas em projetos e ou trabalhos relacionados ao evangelismo e ou missões, sob o DM, Departamento de Missão, e ou igreja, tais como Arapongas, Eldorado, San Martín, etc., que é a nossa igreja também, a preparar uma banca, um stand, para expor o seu trabalho, tornando-o assim conhecido a todas as pessoas que vierem participar da conferência. Então, nós já conversamos com duas pessoas aqui para preparar este material, principalmente também com a construção que estamos fazendo nos fundos, e apresentar assim nosso trabalho, como é que nós estamos trabalhando. Também preciso lembrar que até amanhã, dia 12, encerram também as inscrições. Então, nós estamos pedindo para que o máximo de pessoas estejam dispostas para participar deste encontro, conforme já está no painel lá atrás, que tem os preletores para o sábado que vem. Então, nós temos hoje nossa troca de púlpito com o pastor Acácio, que damos também as boas-vindas para ele, e também um culto abençoado para todos. O povo de Deus, é um privilégio enorme estar com vocês na manhã desse belo domingo, buscando adorar e bendizer aquele que é a razão do nosso fôlego de vida. Trago um abraço carinhoso, recomendações do Conselho da nossa IR Curitiba, onde temos tido o privilégio de servir por pouco mais de um ano. Me alegro em conhecer esta comunidade, esta que eu não conhecia ainda, das nossas igrejas. Tenho participado de diversas trocas de púlpito, mas é a minha primeira vez com este povo de Deus, e estou muito feliz por isso.
e num sentido também pelo privilégio de ter comigo a minha esposa Cíntia e a nossa filha caçula, a Shayla, parceiras de ministério onde temos estado também. O fato é que juntos nós somos conclamados a um ato de culto, e é isso que viemos juntos fazer. E eu quero pedir que, se possível, coloquem-se de pé, num gesto muito simples, no entanto extremamente significativo, quando a palavra do Senhor nos recomenda da seguinte maneira: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. É o nosso Deus extraordinário, triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a quem eu gostaria de cantar juntamente com vocês, juntando a sua voz à minha para cantarmos essa Santíssima Trindade, o hino de número 118. Apropriando-se agora de um momento muito importante num culto bíblico reformado que se entrega a este Deus triuno, que é o nosso tempo particular de oração silenciosa. Silenciosa porque é cada um para si, bem particular, porque é bem no âmago do nosso coração que nós queremos conversar com este Deus maravilhoso. É um tempo também no qual nós solicitamos do Senhor que Ele nos prepare para esse ato de culto. Se o Senhor não fizer na nossa mente, no nosso coração, a obra que Ele tem, nós não vamos aproveitar, nós não vamos entregar o que aqui viemos trazer. Portanto, é muito importante que cada um de nós se coloque nesta situação, na nossa oração particular e silenciosa. Oremos.
declaramos que o nosso socorro, ele vem do Senhor que fez e que sustenta os céus e a terra. Portanto, neste ato de culto, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós entregamos a Ele para a sua glória, a nossa edificação, este ato de culto. Amém. Amém. Nós caminhamos assim. E do que adiantaria tentarmos apresentar diante de um Deus que é onisciente, que tudo sabe, que tudo vê, qualquer coisa diferente daquilo que você e eu somos? Por isso é extremamente importante um tempo, quando nós dizemos ao Senhor, eu não me disfarço, eu simplesmente venho como estou. É um tempo de preparo, o nosso momento também de confissão, de entendermos que nem sempre temos acertado. Não é isso, irmãos e irmãs? Nós tropeçamos às vezes. E é com este intuito, é com este objetivo que nós cantaremos o hino 302, dizendo ao Senhor exatamente isso: eu venho como estou, confiado no seu perdão, naquilo que o Senhor pode fazer na minha vida, mesmo acertados. Uma sequência bem óbvia, racional como inteligente, o culto que ao Senhor nós devemos prestar. Nós continuaremos nesta mesma situação. Nós acabamos de cantar a respeito desse perdão que nós tanto ansiamos. Acabamos de confessar que sabemos quem somos e como somos, nos achegamos ao trono da graça de Deus. Portanto, tomemos, meus irmãos e irmãs, mais um tempinho para confessarmos ao Senhor a nossa situação, o nosso pecado, a nossa oração de contrição. Então, silenciosamente, o seu coração e o seu Deus, o nosso Deus. Oremos. Bondoso Deus, graças damos pelo privilégio de cultuá-lo nesta manhã bonita que o Senhor fez. Mas ao mesmo tempo somos confrontados com os nossos deslizes, as nossas transgressões, o nosso pecado. Mas não chegamos aterrorizados diante do seu trono de graça, porque o Senhor é um Deus perdoador.
um Deus que não leva em conta o nosso tempo de ignorância, mas um Deus que nos acolhe nos seus braços e com o sangue do seu Filho Jesus nos redime, nos restaura e nos perdoa completamente, com um único sacrifício conforme prometido pelo Senhor mesmo a todo o seu povo. E assim nós o glorificamos enquanto confessamos que temos pecado, que temos transgredido. Mas o glorificamos ao mesmo tempo porque, segundo a sua própria palavra, agora já nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo Jesus. E pelo seu sangue nós fomos lavados. Assim nós o glorificamos, nós o bendizemos, pelo perdão tão extraordinário dos nossos pecados. E a condição na qual o Senhor nos deixa para podermos bendizê-lo, adorá-lo, elogiá-lo nesse ato de culto, conforme faz bem ao seu povo fazer. Isso queremos entregar em o nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, se você pode, põe-se de pé para fazermos juntos a leitura do Salmo 96. Eu gostaria que fizéssemos essa leitura de uma forma uníssona. Assim você pode somar a sua voz, a minha, e juntos engrandecermos ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito. Possivelmente a versão que nós temos é a Nova Almeida atualizada, é que está sendo projetada, é isso? Para fazermos de fato isso, nós corremos o risco de termos às vezes tantas versões diferentes, né? Enquanto tentamos fazer uma leitura uníssona. Mas solte a sua voz, proclame a palavra do Senhor, deixe claro que não é simplesmente a sua melhor opção de elogios ao Senhor, mas é aquilo que Ele estabeleceu, registrou na sua própria palavra. E juntos nós vamos declarar isso para a glória dEle. Leiamos em uma só voz. Cantem ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de inimigos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozije-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Maravilha, a palavra do Senhor às nossas mentes e aos nossos corações. E é tão bonito que eu gostaria de cantar esse texto com a Igreja de Cristo nesse momento. É o Salmo 96 cantado agora, e na sequência nós cantaremos o hino 66 daqui a instantes, falando desse Deus a quem nós entregamos toda a glória, esse Deus extraordinário a quem nós amamos. Cantemos. Aos
toda a honra e toda a glória, conforme cantaremos no hino 166 do nosso cenário. capacite a compreensão da sua palavra que será ministrada, a nossa oração por iluminação, indispensável num culto cristão reformado como este que prestamos ao Senhor nesta manhã. Oremos. Bondoso Deus, sem a sua atuação na nossa mente, nós não entenderemos a sua palavra o suficiente para podermos aplicá-la na prática da nossa vida diária. Nós entendemos isso. Por isso, em o nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos capacite neste momento ao bom entendimento da sua palavra, enquanto proclamada segundo aquilo que ela é, e debaixo da instrução do Divino Espírito Santo. Nós o bendizemos por tamanho privilégio que temos, de examinarmos as Escrituras Sagradas, perfeitas, inerrantes, úteis, para tudo que nós necessitamos na nossa vida, na prática da piedade. Por isso nós o bendizemos, por sabermos que pela sua palavra nós fomos feitos santuários do Espírito Santo, casas nas quais Deus habita. E assim nós então simplesmente suplicamos que o Senhor nos habilite para este tempo de reflexão na sua palavra, em o nome de Jesus, a palavra viva. Amém
Amém. Pode sentar-se, igreja. As crianças que estiverem aí, podem vir aqui fazer a nossa aberturazinha. Tá? Estamos muito felizes porque vocês vieram e com certeza Deus está mais feliz ainda, né, de você estar aqui. Nós vamos continuar a nossa história. Estamos estudando já há um bom tempo, falamos sobre os juízes, né? Já estamos agora numa parte em que Samuel já está trabalhando mais ainda na obra do Senhor. Não foi aí que nós paramos a nossa lição, né? De repente, precisamos parar. Mas eu quero fazer uma perguntinha. Para vocês, crianças aqui, vocês já tentaram, já queriam fazer a sua própria vontade com alguma coisa? A minha vontade, a tua vontade. Quem já não teve isso? Até os adultos, quem já não quis fazer a sua própria vontade? Nós estamos cheios de vontade, né? Mas nem sempre essas vontades nossas são as vontades que Deus quer para nossas vidas. E a nossa lição de hoje vai falar muito claro com a parte em que o povo de Israel também tem a sua vontade. Mas será que essa vontade deles é a vontade de Deus? Porque uma coisa nós sabemos, quando nós estamos longe da vontade de Deus, as coisas são complicadas. Então muitas vezes nós achamos que a nossa vontade é certa, nem sempre. Tinha uma mãe, ela estava trabalhando lá na cozinha, assim como a mãe de vocês, preparando o almoço, e preparando lá aquele bife gostoso. O que a mamãe usa lá para fazer aquele bife lá? Ela pega o quê? Para cortar bem bonitinho lá, a faca, e fica lá lidando na cozinha. E a outra filha dela estava lá no quarto, fazendo as atividades. E aí então, de repente ela ouviu lá na cozinha: eu quero! Quem sabe que igual a tamanho da Júlia. Eu quero, mamãe! E a mamãe estava lá fazendo alguma coisa e a Berenice, que estava no quarto, mas o que será que a mamãe não quer dar para ela? Aí eu vou ter que resolver isso. Foi lá na cozinha, entrou lá e falou assim: mamãe, por que você não dá o que ela quer? Ela está lá: eu quero. A mamãe disse: mas eu não posso dar o que ela quer. Mas dê de uma vez assim, ela para de choramingar. Você quer que eu dê mesmo aquilo que ela está pedindo? Eu quero, assim, para essa choradeira. Tá bom. E o que ela queria? Era a faca. E a mamãe, claro que não ia dar a faca para ela. Com certeza. Por isso que nem sempre as nossas vontades vai funcionar na nossa vida. Então nós vamos para a nossa classe e vamos lá também estudar sobre isso. Vamos cantar o cântico Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos sair da nossa classe? Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Sente-se, igreja, aqui ficaremos nós brilhando, se bem que deu vontade de acompanhar para ouvir a sequência da história, né? Nós temos algo como gente grande para pensarmos juntos aqui. E o texto escolhido para este momento está em 2 aos Coríntios, no capítulo 8, versículos 10 e 11. Lembrando que tanto o texto quanto o tema para esta manhã são os mesmos que estarão sendo utilizados e proclamados, expostos em todas as IRs nossas aí, Brasil fora. É uma determinação sinodal e, como igreja conciliar que somos, nós temos buscado viver esta prática de maneira respeitosa, de maneira que o seu pastor, o pastor Ludovando, no púlpito que eu tenho tido o privilégio de usar em Curitiba, ele vai usar o mesmo tema e o mesmo texto, e cada um de nós vai proclamar a notícia como Deus tem posto no nosso coração e na nossa mente. A palavra nos diz de uma forma muito clara
E nisto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem esta obra, dando de acordo com o que vocês têm. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 10 e 11. E partindo deste texto, foi sugerido aos proclamadores da palavra nesta manhã, das nossas igrejas, o tema chamados para a missão. E eu tenho o privilégio de cumprir esta missão, conversando sobre este tema com esta igreja querida. Nós lemos em 2 aos Coríntios, e esta carta maravilhosa é um convite ao consolo de Deus, de ponta a ponta. Nem sempre nós paramos para valorizar o consolo de Deus na nossa existência, no nosso dia a dia. Nem sempre nós nos percebemos necessitados do consolo de Deus. Parece que às vezes estamos tão animados, tão consolados, tão alegres. E em momentos assim, nós temos a dificuldade de pararmos para nos voltarmos para a realidade do consolo de Deus. No entanto, eu peço que, na medida do possível, você vá conferindo comigo os textos que vamos citar, para que a mensagem aqui proclamada seja aquela que você vai poder levar para casa, porque é na mesma Bíblia que eu quero examinar com vocês. E quando eu disse que de ponta a ponta, 2 aos Coríntios, é uma carta que coloca em evidência o consolo de Deus, é porque no capítulo 1, no versículo 3, você vai encontrar exatamente esta realidade. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Capítulo 1, versículo 3, é o início da carta. Certamente seria, como de fato foi, uma carta que mencionaria muitíssimas dificuldades, e dificuldades muito grandes, que tanto a igreja que estava na cidade de Corinto, ela atravessava, mas não apenas o povo de Deus, a comunidade do Senhor Jesus Cristo em Corinto, tinha as suas dificuldades, os seus problemas, mas de igual modo, e talvez muito mais, o próprio apóstolo Paulo, não o autor desta carta, mas o escritor dela, porque o autor é sempre Deus, lembram-se disso? O apóstolo Paulo vivia as suas dificuldades enormes. E 2 aos Coríntios é uma das cartas que mais falam a respeito das dificuldades que o apóstolo encontrou. Então, para fazer uma abordagem a um povo de Deus que vivia algumas dificuldades, uma mensagem proveniente de um apóstolo que havia recebido de Deus a mensagem, mas que igualmente tinha as suas dificuldades pessoais, os seus problemas, os seus dilemas, as suas crises, as tantas perseguições que o apóstolo viveu. Por isso a carta começa colocando em evidência o consolo que Deus dá. E se você vai comigo para o último capítulo, que é o capítulo 13, você vai ver que ali no versículo 11, nós temos, para encerrar a carta, a menção desta mesma atitude de Deus em relação ao seu povo, que é o consolo de Deus para com os seus. A carta está sendo encerrada e ali nós temos o seguinte: quanto ao mais, irmãos, a Deus, procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros e tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz. Ou seja, no seu relacionamento, não ignorem a indispensabilidade do consolo, com o qual vocês foram consolados, conforme menção no início da carta, mas ao encerrá-la, não deixem de lado a necessidade de continuarem convivendo, se relacionando, vendo e percebendo e praticando que o consolo é indispensável. Em todo e qualquer momento, em todo e qualquer contexto.
Nunca nos esqueçamos do consolo de Deus, seja lá o que vier entre os capítulos 1 e 13, como nós vimos aqui, nesse intervalo todo, quanta coisa aconteceu, mas o povo era conclamado a, em momento algum, deixar de lado a singularidade do consolo de Deus. Consolo é necessário, porque nem tudo no nosso dia a dia acontece como nós gostaríamos que acontecesse, não é verdade? Quantas decepções, quantas tristezas. Quer evitá-las? Não veja as notícias. Mas como que a gente vai viver sem examinar as notícias também? E a palavra diz que o consolo tem sempre um objetivo na vida do povo de Deus. E este objetivo, ele é mencionado claramente nos versículos 4 e 5 do primeiro capítulo de 2 aos Coríntios. Ou seja, não é simplesmente falar sobre um consolo aleatório. Não. A fonte, a origem do verdadeiro consolo é o próprio Deus. E tem mais. Nunca é um consolo oferecido sem propósito. Ao contrário, nos versículos 4 e 5 do capítulo 1, nós vamos ver qual é o propósito desse consolo que Deus oferece gratuitamente ao seu povo. Confira comigo na sua Bíblia. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação, porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim por meio de Cristo transborda o nosso consolo. O consolo, ele tem fonte certa e tem sempre propósitos muito bem desenhados por Deus. Eu não vou descer a detalhes aqui, mas os que quiserem conferir depois vão entender que um dos objetivos do consolo ser citado no início da carta, com os versículos que nós vamos examinar daqui a instantes, é porque o apóstolo Paulo vinha enfrentando no seu apostolado, no seu ministério, situações, momentos muito difíceis. Na primeira carta, no capítulo 15, ele vai dizer: olha, eu como que lutei com feras na cidade de Éfeso. Eu tive dificuldades enormes enquanto eu ministrava para a comunidade de Éfeso. Mas lembra-se, nós estamos na segunda e não na primeira carta. E igualmente, na segunda carta, já no capítulo 4, você pode ver comigo, se quiser conferir, a menção da dificuldade do apóstolo Paulo. Então ele vai dizer praticamente: eu estou recomendando consolo a vocês, porque sem o consolo de Deus na minha vida eu não conseguiria viver. Vivo momentos, vivo situações, não for o consolo de Deus, ai de mim. Capítulo 4 de 2 aos Coríntios, quando ele já está descrevendo a sua necessidade pessoal do consolo de Deus na sua vida e no seu ministério. Capítulo 4 e versículo 7, vai dizer assim: olha, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Versículo 10. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada. Aí vocês percebem alguma diferença, talvez, enquanto você confere o texto aí na versão que você estiver usando. O ponto é, de ponta a ponta, em 2 aos Coríntios, o assunto aponta para a necessidade de nos submetermos alegremente ao consolo completo que somente Deus tem para o seu povo. Por quê? Porque alguns temas difíceis serão tratados nesta carta.
E diante de dificuldades que se nos avizinham, nada melhor do que nos atrelarmos ao consolo de Deus. Assim nós voltamos ao nosso texto, tema, capítulo 8, versículos 10 e 11. Versículos 10 e 11 do capítulo 8. Na verdade, é um assunto relativamente difícil, para alguns um pouco controverso, para outros um assunto muito complexo, porque é fácil falar sobre certas questões da vida, mas quando se fala sobre o essencial, que é a nossa missão, e quando se fala que tem dinheiro ou finanças envolvidos nessa missão, normalmente o rumo não vai ser bom, por incrível que pareça. Existe uma predisposição no povo de Deus para espiritualizar as coisas, e há muitos movimentos que espiritualizam tudo, menos o seu bolso. Briga por glórias e aleluias, mas esconde a sua carteira, o seu bolso, a sua bolsa, quando fala de finanças. Então é sempre um assunto difícil de ser tratado. E nós estamos denominacionalmente vivendo um momento que, ao entendermos a importância de levarmos adiante os projetos todos que a IRB tem estabelecido por aí afora, nós precisamos de boa espiritualidade. Graças a Deus temos sido instruídos na palavra de Deus, mas nós precisamos também de muita coragem para metermos a mão no bolso quando necessário e participarmos financeiramente no sustento dessa obra. E nós recebemos da parte do nosso DM, nosso departamento de missão, uma recomendação dizendo: líderes, conselhos das nossas igrejas, não nos esqueçamos de atrelarmos a vida de piedade com a liberação também das nossas finanças, porque nós temos que viver esta realidade e cremos que ela é igualmente bíblica. Mas no capítulo 8, meus irmãos e irmãs, o assunto é oferta no contexto de uma certa missão. Oferta e missão. Daí o nosso tema, chamados para a missão. Agora nós lemos os versículos 10 e 11. Eu gostaria que, para você ter uma ideia melhor ainda da nossa abordagem, que você voltasse para o capítulo 8, aí de 2 aos Coríntios, para vermos como é o início, a introdução que nos leva aos versículos 10 e 11. Capítulo 8, observe de pertinho isso daí. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas lá da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a recomendar ao irmão Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, ou seja, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Nós chegamos aqui até o versículo 9, que é a base, que é o fundamento para os versículos 10 e 11, que é assunto da nossa reflexão neste momento.
capítulo 8 inteiro falando sobre oferta e missão. Uma oferta levantada de diversas igrejas para ajudarem na estabilização de outras igrejas ainda instáveis naquele momento. Mas nunca uma menção financeira desvencilhada da missão que vem aqui no singular, perceberam isso? Então, vamos falar primeiramente sobre a oferta e depois nós falaremos sobre a missão, pois é isso que o texto nos remete. E a oferta aqui, ela é tratada encorajando e desafiando. É a isso que o texto nos leva a entender. Quando se fala em oferta e envolvimento financeiro, fala-se em encorajamento e em desafio. Encorajando de que maneira? O versículo 9 responde: encorajando a que façam a oferta com generosidade, segundo a graça recebida. Nós acabamos de ler, e se você quiser pode conferir aí no versículo 9. Não meçamos a nossa contribuição, a nossa oferta, a nossa participação financeira na comunidade que nos acolheu, que nos abençoa, que nos trata, que nos cuida, olhando para outras coisas que não a graça abundante de Deus. Qualquer comparação humana é perda de tempo. Quando nós somos encorajados a contribuirmos, a participarmos financeiramente na vida da Igreja de Jesus Cristo, nós somos direcionados a que olhemos para a graça recebida do nosso Deus. Não é se eu tenho um patrão bom, se a minha empresa está indo bem, se a minha família está indo bem, se o contexto que me cerca me favorece para eu contribuir mais. Não! Tudo isso veio e vai passar. Nós somos conclamados a olharmos sempre com gratidão para quê? Para a graça maravilhosa com a qual Deus nos tem agraciado. Este é o encorajamento quando se fala em finança no meio do povo de Deus. Não é olhar para quem tem mais ou menos, mas é olharmos todos para a graça de Deus que tem abençoado a todos nós indiscriminadamente. Não é verdade? A isso nós nos entreguemos. Então, quando falamos em oferta, nós falamos em encorajamento. Mas quando falamos em oferta, nós falamos também, conforme eu já lhes disse, em desafio. Então, desafiando a observar a atitude amorosa dos outros. Aí sim, das demais igrejas, como no caso do texto sagrado que nós acabamos de ler. A igreja de Corinto, depois de olhar para a graça de Deus e descobrir como deveria participar, sendo encorajada àquele olhar, ela vai agora ser desafiada a que observe a situação que os seus irmãos e irmãs nas demais igrejas estavam vivendo. Por quê? Porque nós somos um corpo. Independentemente do contexto onde estamos inseridos, nós somos corpo de Cristo. E a graça de Cristo abundantemente cuida da nossa vida. E é nesse sentido que nós já lemos aí os versículos 1 a 3 do capítulo 8, estão lembrados? A menção é de algumas igrejas, algumas comunidades limitadíssimas, mas que, percebendo a sua limitação, à luz da graça de Deus, e sabia que tinha outra comunidade passando uma necessidade maior lá na frente, eles não aguentaram. A Bíblia diz que eles deram a si mesmos. Eles se entregaram, fizeram o que puderam fazer, e mesmo tão pequenininho, tão limitadamente, eles ajudaram a abençoar as outras comunidades, os outros projetos, que talvez não estavam andando, não estavam conseguindo se desenvolver, tinham as suas necessidades. E o encorajamento que nós temos aqui, irmãos e irmãs, é no sentido de que a própria igreja que estava em Corinto concluísse o projeto iniciado. Porque a igreja que estava em Corinto já tinha participado em diversas outras ocasiões de ajudar a levantar recursos. E é curioso, porque você pode conferir depois, mas os versículos 10 e 11 vão falar exatamente isso. Eu achei interessante o que o texto nos leva a compreender. Olha, terminem, versículo 11, terminem agora
a obra começada. Começou-se um projeto, começou-se uma obra que a princípio era muito interessante. Então o povo é agora encorajado a olhar para a graça de Deus e ao mesmo tempo desafiado a não parar no meio do caminho, mas a ir até o fim, conforme os versículos 10 e 11. É verdade que nós poderíamos falar muito mais sobre a oferta, mas não cabe aqui neste momento. Este é o texto ao qual nós vamos nos deter, porque a oferta não existe e não deveria existir separadamente de algo muito mais profundo, muito mais significativo. A oferta é importante? Mas nós somos desafiados e encorajados ao mesmo tempo, encorajados e desafiados a participarmos e a contribuirmos por causa da missão. E em todo o texto, a missão ela é tratada no singular. E o nosso tema, sinodalmente falando na nossa igreja, chamados para a missão. O que quer dizer isso? É importante que nós não percamos de vista esta abordagem. Não é missões, plural. Não são diversos projetos missionários aqui, lá e acolá, totalmente diferentes entre si, cada um com a sua característica. Não é a isso que a nossa atenção é chamada neste momento. Porque a missão, segundo a palavra de Deus, ela não se perde, ela não se deixa diluir, ela não perde as suas características, ela não vai se tornar plural quando nós temos cabeças tão diferentes, cada um querendo uma missão de um jeito, de outro jeito, e quase sempre diferente do jeito que o primeiro queria, porque nós somos assim. Então, quando nós pensamos em missão, no dia da missão da nossa igreja, nós somos chamados a uma realidade única, singular, ela não é plural. E é interessante porque a palavra de Deus nos leva a entender isso de uma forma muito clara. Não é algo que tanto faz, aleatório, como alguns preferem dizer, mas é algo muito objetivo. Se nós pensamos num projeto Ponta Grossa, num projeto, seja onde for, quer dizer então, pastor, que está tudo errado nós pensarmos em tantos projetos? Não são muitas missões? Na verdade, continuamos trabalhando o texto bíblico no singular, porque seja aqui, lá ou acolá, o que nós queremos é plantar igrejas bíblicas. Igrejas que amem ao Senhor. Templos povoados e repletos de gente, porque templo é construção, mas igreja é povo, é gente como nós. E a nossa missão é entregar ao povo perdido a solução que Deus trouxe. Por isso que não é uma missão pluralizada, ou santas missões, como queiram. É por isso que nós tratamos este assunto no singular, por algumas razões. Eu quero mostrar isso a vocês, depois vamos encerrando a nossa reflexão. Primeiro, porque a missão é para quem é nova criatura, a missão não é para qualquer um. Toda a segunda carta aos Coríntios está trabalhando para falar sobre oferta e missão. Lembremos disso, capítulo 8, mais precisamente, tudo girando em torno disso. Mas para quem é esta missão? E é extraordinário quando nós verificamos que esta própria carta nos ensina a entender. No capítulo 5, por exemplo, de 2 aos Coríntios, olha que versículo interessante. Versículo 17, bem conhecido de muitos de vocês, poderíamos, quem sabe, quase que falar de cor. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. E o que mais? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando se estabelece a base, não as bases, para a missão, não para as missões,
convoca-se homens e mulheres de Deus que já tiveram as suas vidas transformadas pelo poder do próprio Deus. Não tem como eu entregar aos outros, presentear aos outros com aquilo que eu ainda não recebi, que eu não conheço, que eu não tenho. Então, essa ideia não deveria jamais ficar fora do princípio dessa missão no singular. A missão é para quem é nova criatura. Este ponto ele é decisivo quando nós somos inseridos numa missão, seja ela qual for. Você já nasceu de novo. Jesus Cristo já é o seu Senhor, é o seu Salvador, é o dono da sua vida, é aquele que orienta os seus passos. Então sabe qual é o próximo passo? Você já está inserido na missão. É impressionante isso. Nós somos convocados. E não precisa passar tanto tempo fazendo os seus cursos. Eu aprecio muito que nós temos muitos pastores bem preparados que nos ajudam no entendimento da palavra do Senhor, na explicação dessa Bíblia riquíssima. Mas eu louvo a Deus porque nós temos como igreja gente que nos bancos e na sua atividade social, na sua comunidade, também coloca em evidência o amor que tem a Deus e faz a sua missão. Missão não é essa a qual nós somos chamados para fazermos apenas a partir de um púlpito, de um palanque, de um palco qualquer que seja, mas é a missão dada singularmente a todos quantos foram feitos novas criaturas. Essa é a realidade da sua vida. Se é, você tem uma missão. A isso nós somos conclamados. Mas aí, finalizando, além de ser essa missão para quem é nova criatura, a missão também é para transformar em todo lugar que o missionário e missionária for, a inimizade em amizade. É o que a palavra de Deus chama de reconciliação. Uma das doutrinas mais maravilhosas que nós temos nas Escrituras Sagradas. A palavra diz que nós éramos por natureza inimigos de Deus. A nossa natureza é pecaminosa, nós já nascemos assim, em pecado, nós fomos concebidos. Lembra-se disso? Mas ao mesmo tempo nós somos chamados ao entendimento de que uma vez tendo sido feitos novas criaturas, e eu peço que você verifique isso comigo, no capítulo 5, o versículo 20, onde nós estávamos, em 2 aos Coríntios. Veja só, portanto nós somos como esses enviados, essas novas criaturas. Nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, portanto, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. O que é reconciliação? É uma palavra, um termo técnico, bíblico, teológico, para falar de um ato mediante o qual a inimizade é transformada em amizade. Esta é a definição bíblico-teológica de reconciliação. O que é que a palavra está dizendo aqui, meus irmãos, minhas irmãs, na mesmíssima carta? É que enquanto nós paramos para falar sobre oferta, no seu encorajamento e no seu desafio, nós somos também parados para pensarmos juntos na missão que vem no singular. É uma missão direcionada a todos quantos fomos feitos novas criaturas. E nós não temos que ficar aí como que alguns iriam dando um tiro de chumbeira. Vai chumbo para todo lado e você acaba não alcançando o alvo que queria. Tem que ser aquele tiro certeiro, com uma bala só, onde você acerta e você atinge exatamente onde queria atingir. Nós somos chamados a isso por quê? Porque a palavra não diz que a nossa missão é sair por aí proclamando ou publicando qualquer coisa. Nós somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Acabamos de ver isso no capítulo 5, versículo 20. Mas o que é que, como embaixadores do reino dos céus, nós temos que proclamar, que evidenciar, onde quer que estivermos? O ministério, a missão da reconciliação. Este texto é extraordinário, está no contexto que nós estamos estudando. É tornar Cristo conhecido como o único Salvador.
como aquele que, tendo levado sobre si a inimizade, uma vez que o salário do pecado é a morte, e não adiantaria nós morrermos pelos nossos próprios pecados. Era necessário que a obra fosse feita por aquele que pode dar um jeito determinantemente de uma vez por todas. E é o nosso Deus eterno, que nos amou desde a eternidade passada, mas que na história da humanidade assumiu a carne humana, encarnou-se, habitou nesse mundo e foi chamado de Emanuel, que você sabe quer dizer Deus conosco. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados, trabalhados, tratados, perdoados. E quando isso aconteceu, a inimizade que nos separava de Deus foi trocada por autêntica amizade. Aconteceu a reconciliação na minha vida, e eu espero na sua vida, meu irmão, minha irmã. E nós não somos chamados, não somos conclamados a nos envolvermos em ensinos que não são ensinos, em princípios que não são princípios, coisas transitórias que vêm e vão do mesmo jeito que vierem, mas nós somos, como povo de Deus, conclamados a vivermos esta missão. Portanto, a palavra vai nos dizer, veja só, de maneira muito objetiva, a ênfase que nós temos a partir do versículo 18, aqui mesmo no capítulo 5. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? De Cristo. Ele é o agente da reconciliação. E fez o quê? E nos deu a essas novas criaturas, ainda estou no versículo 18, o ministério da reconciliação. Qual é a minha missão? Qual é a sua missão? Se não proclamarmos este ministério, este serviço da reconciliação, que por meio de Cristo é possível que o ser humano, inimigo de Deus por natureza, pode tornar-se amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, já dizia o poeta sacro. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores disso. Pronto. A isso nós somos levados a entender. Aí dentro dos versículos até o versículo 20 também. A esta missão, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós, cristãos de verdade, transformados, criaturas renascidas, nós fomos convocados a ela, a esta missão. E esta missão envolve tudo em nós, inclusive as nossas finanças. É isso que o texto amarra, inclusive as nossas finanças, assunto do nosso texto. Então não se conclui, que é o apelo feito ali nos versículos 10 e 11, não se conclui bem uma missão qualquer que seja, se o nosso coração se converte a Cristo, mas o nosso bolso não. Essas coisas andam juntas. Se o nosso bolso se fecha para facilitar a obra de Cristo. É possível fazermos a obra de Cristo sem dinheiro? É também. No entanto, quando nós olhamos para a graça de Deus na nossa vida, vemos que até as igrejas que tinham quase nada, se esforçaram ao máximo por causa da graça de Deus, para fazerem diferença também no que dizia respeito à oferta levantada para um dos projetos que precisavam mais. Nós somos chamados de uma maneira holística, não é? Completa, abrangente, a esse serviço que agrada o nosso Deus. É por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós somos chamados para a missão, que é o nosso tema. E dessa forma, segundo o que Deus me permitiu comunicar-lhes nesse instante, conforme eu descobri e pude estudar na sua palavra. Estamos todos nós habilitados a fazermos isso de uma forma muito fácil? Eu não estou. Por isso, antes de pregar a vocês, eu pedi a Deus que trabalhasse na minha vida de maneira a fazer-me entender que esse aqui não é um sermão para os irmãos queridos aqui de Ponta Grossa, é um sermão que precisava primeiro ser decantado no meu próprio coração.
porque é muito fácil eu me deixar envolver pelo contexto onde eu estou, de maneira que a vontade de Deus pouco ou nada importa nas minhas decisões. Por isso, queridos, eu gostaria que ao final desta reflexão nós tivéssemos um tempo de oração e de intercessão, para que fizéssemos um autoexame. Eu não sei como é que está a vizinhança. Na verdade, eu nem sei como está bem o coração da minha esposa que veio comigo de casa hoje. Por isso eu sou chamado a examinar o meu próprio coração. E se nós fizermos isso com dedicação total, certamente nós vamos poder entregar ao Senhor o que de melhor Ele já tem posto nas nossas mãos, pela sua graça somente, para repartirmos uns com os outros. Em dois sentidos. Pensa na oferta. Amém, que temos o privilégio. Mas, sobretudo, pensa que a oferta é importante somente sob a ótica de uma missão. Que Deus nos ajude a viver isso, agradando-o em ambas as pontas, tanto na maneira como nós ofertamos, sendo aqui encorajados e desafiados, mas vivendo também a realidade dessa missão, cumprindo o nosso papel, que é o de alertarmos os inimigos de Deus a que por meio de Jesus Cristo tornem-se amigos de Deus. Curve suas cabeças, sentadinhos, vamos falar com Deus. Ele pode trabalhar a nossa mente e o nosso coração. Oremos. Santo Deus, diante do seu trono de graça nos encontramos. O Senhor é onipresente e nós temos certeza que o Senhor é entre nós. E de nada adiantaríamos tentar mostrar ao Senhor facetas do nosso coração que nós julgamos que só nós conhecemos, porque o Senhor sabe, conhece todas as coisas, até a palavra que ainda não nos chegou à boca. E depois, Pai, de examinarmos as Escrituras Sagradas de uma forma tão direta e objetiva como acabamos de fazer, entendemos que se o Senhor não fizer a obra em nós, nós não conseguiremos fazê-la por nós mesmos. Nós nos deixaremos perder em tantas missões, tantas ênfases, e nos esquecemos e nos esqueceremos da missão central, que é de proclamarmos a salvação em Cristo Jesus, mediante essa doutrina extraordinária da reconciliação. Ajuda-nos a que levemos adiante, para a sua glória, a nossa missão. E que no tocante à nossa participação, no que diz respeito a ofertas, contribuições financeiras, Pai, igualmente direcione os nossos olhos de maneira que nós vejamos tudo conforme a sua graça maravilhosa. E que assim nós participemos, para que haja sempre abundância na casa do Senhor, em todos os sentidos. Nós clamamos que o Senhor faça em nós, Pai, a começar em mim, a sua vontade. A igreja é do Senhor, a missão é do Senhor, e cada centavo nosso é também do Senhor. Então ajuda-nos para que nós vivamos de maneira integral esta missão, de maneira que através da nossa vida ela possa glorificar ao Senhor. Obrigado por esta comunidade, por esta igreja querida. Eu peço, intercedo junto ao seu trono de graça, que o Senhor abençoe o seu conselho, o seu pastor, a sua liderança, cada irmão, cada irmã, cada um que congrega, que faz parte desse povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ajuda para que mais e mais a missão que o Senhor estabeleceu aqui possa ser bem feita e possa produzir os frutos que o Senhor quer, pela participação de cada nova criatura que o Senhor já trouxe e ainda vai trazer para este lugar. Em nome de Jesus.
nós tudo pedimos e agradecemos. Amém. Amém. A história não é tão nova, né, irmã? É uma velha história, mas é extraordinária, porque em Cristo Jesus tudo se fez novo. E eu não sei como os irmãos têm feito a sua coleta enquanto nós cantamos, pode ser feito assim, ou vão entregar lá ao final, como que se faz aqui? Então eu quero pedir que o povo de Deus, se pode, coloque-se de pé para cantarmos o hino 274, e enquanto isso será feita a nossa coleta desta manhã. Lembrando, conforme já foi anunciado aqui desde o início, que a nossa oferta de hoje, a nossa coleta de hoje será direcionada para o departamento da missão, para os projetos missionários que Deus tem posto na vida da nossa igreja. Uma história antiga, refrescada e renovada com este amor transformador do nosso Deus. Cantemos o hino 274. Bendizemos, Deus bendito, o seu santíssimo nome, hoje e sempre, como novas criaturas que somos em Cristo Jesus, por quem nós recebemos o ministério da reconciliação. Obrigado porque a inimizade foi substituída pela amizade, e é tão bom sermos reconhecidos como amigos e amigas de Deus. Nós o bendizemos por isso, enquanto agradecemos também pela contribuição que podemos fazer neste momento, na oferta levantada, suplicando ao Senhor que direcione a aplicação desses recursos, para que a sua missão não pare, mas quando olhamos para a graça do Senhor, que no que depender de nós,
ela vá adiante de maneira veloz, em bom e alto som. Graças damos pelo privilégio de podermos examinar as Escrituras Sagradas, de termos a alegria de iniciarmos uma nova semana fundamentando os nossos passos na sua vontade santa e eterna. Portanto, Pai, toma-nos pela mão, nós suplicamos, e venha conduzir-nos de maneira que a nossa missão não cesse onde quer que estejamos. Que o testemunho do amor de Deus possa ser percebido na nossa prática de vida e ouvido dos nossos lábios sempre que possível. Graças damos por este culto que juntos podemos entregar ao Senhor. E é debaixo da sua graça, é debaixo do seu amor e da sua proteção que nós enfrentamos este novo pedaço da agenda que se opôs na nossa existência. Assim, Pai, nós o bendizemos, nós o glorificamos. Em o nome de Cristo, que nos ensinou a orar juntos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos damos. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, o amor maravilhoso de Deus, o nosso Pai, o encorajamento e o consolo do Espírito Santo sejam com todos nós, povo de Deus, e não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Ele pode sentar-se. Eu quero chamar o meu irmão para frente, dizer que foi um privilégio enorme ter servido